Boa noite, gente. Tudo bom? Vamos começar a nossa live. Então, hoje nós vamos abordar sobre a pedofilia. E, primeiramente, eu quero agradecer ao Dr. Peter, presidente da comissão da OAB Santana, e todos os meus colegas da comissão, e agradecer muito a doutora Daniela, que é a presidente da nossa comissão. A conexão com o Dr. Casé, ele informou que lá está caindo uma chuva muito forte em Minas Gerais, então ele deve estar entrando daqui a pouquinho. Olha lá. Boa noite, Dr. Casé. Oi, Gabriela, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tudo bom, tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, doutor? Tô sim, tô te ouvindo bem. Mas, de qualquer forma, doutor Casé, primeiro eu quero agradecer você ter aceito o nosso convite, né? Realmente, a gente está vendo que os crimes que envolvem a pedofilia estão aumentando, né? Agora, com a pandemia, a gente está vendo mais casos, né? Pelo menos a gente está vendo mais notícias, né, das crianças que estão em casa. A gente acredita que às vezes estão protegidas ou não. A questão também dos celulares, né? Das crianças estarem também, por não poderem sair de casa, alguns pais que ainda estão mantendo a quarentena, e alguns colégios que ainda estão fechados, as crianças estão tendo acesso à internet muito maior, né? E a gente tem reparado que está tendo um número muito grande de crimes, né? Principalmente na esfera da internet, né? Pois é, eu acho que é muito importante a gente falar disso agora, sim, especialmente nessa época. Com certeza, nós vamos ver ainda os registros, oportunamente, de vários delitos de abuso sexual e de exploração sexual que aconteceram nas casas, em crianças que estão sem acesso à escola, que geralmente onde se pode falar a respeito disso, onde a criança pode falar com alguém, vamos supor que ela seja, e muitas vezes é, vítima dentro da própria casa. Ela muitas vezes não tem com quem falar, então é na escola, né? E elas estão afastadas, muitas estão afastadas da escola totalmente. Então nós vamos ainda ver resultados tristes desses delitos que podem ter aumentado, sim, durante a pandemia. Mas crimes de pedofilia, abuso sexual e exploração sexual contra crianças e adolescentes existem desde que o mundo é mundo e sempre foram muitos. E a gente pensa às vezes que hoje acontece mais do que no passado. Eu nem sei dizer, acho que com certeza hoje aparece mais. Hoje porque a gente tem a internet, né, doutora? Aí a gente tem notícia. Sim. Mais rápida. Isso, a gente tem notícia, comunicação melhor, né? Isso. Não só por causa da internet, mas também porque as pessoas estão mais conscientes. Eu sou promotor há muito tempo, eu comecei cedo, vou completar 29 anos no Ministério Público agora, e nos últimos 12, eu tô concentrado no movimento Todos contra a Pedofilia. E desde a CPI da pedofilia, que é de 2008. Né? O que eu vejo é que os registros têm aumentado nesses anos, mas a cifra negra talvez tenha diminuído. A cifra negra é aquela parte que não aparece, que não é comunicada. Mas esses crimes, infelizmente, eles acontecem desde que o mundo é mundo. Eu até fiz questão de quando eu escrevi o meu livro, Todos contra a Pedofilia, de fazer uma pequena pesquisa histórica, porque é um assunto que me agrada também. E a gente vê que tem registros de abuso sexual, de exploração sexual de crianças, desde que tem registro. Desde assim, na época do Egito, na Bíblia. Você sabe que inventaram a máquina fotográfica, ela se chamava daguerreótipo, né? É o bisavô da máquina fotográfica. E quando as primeiras imagens já fixadas ali, já tem imagem de pornografia infantil. Já tem imagem de pornografia infantil, né? Infelizmente. Você vê tradução de hieróglifos lá do Antigo Egito, já tem registro de abuso de meninos e de meninas, abuso sexual. Então, infelizmente, não é nada disso novidade. A novidade é que aparece. Infelizmente, né, doutor? Agora, sim, hoje eu estava falando no comecinho, eu introduzi aqui explicando
a diferença, né, do pedófilo e do abusador sexual, né? E aí, doutor, eu gostaria que o senhor esclarecesse para algumas pessoas que nos acompanham, que estão nos assistindo, que mesmo aquele que é diagnosticado com essa parafilia, ele tem que ser preso, né? Cumprir pelo crime, né? Não pode haver essa desculpa com certeza de ele dizer tem que ser julgado não é. e punido nos termos da lei e da sua culpabilidade, né? Isso. A palavra pedofilia, ela etimologicamente, ela significa afinidade ou amor por meninos, meninas, crianças. É isso que ela significa, etimologicamente. E ela é usada em dois contextos diferentes, com significados diferentes também. Parecidos, semelhantes, mas diferentes. Então, eu gostaria de fazer uma distinção. Eu até fiz aqui um quadrinho, depois eu vou te mostrar, sabe? Mas deixa eu falar. Ótimo, muito bom. Porque, assim, aqui nós já temos uma... Assim, hoje eu fiz um quadrinho, como a gente conversou um pouquinho antes da gente entrar, para ter as pessoas perguntarem. A pergunta que mais a gente teve foi realmente essa diferenciação do que seria o pedófilo e o que seria o abusador sexual. E também muitas pessoas questionando a questão da castração, que a gente sabe que é um paliativo. Vamos falar sobre isso. Eu outro dia falei sobre essa questão da castração química, né? E a gente volta nesse assunto, pode ser? Vamos primeiro fazer a distinção, que eu acho que é uma base legal para nossa discussão. É importante, que muita gente tem dúvida, né? Sim. Por favor, doutor. Então, essa palavra, pedofilia, tem esse significado. Etimologicamente, amor por crianças. Ela serve, vamos falar, dois contextos. Aqui temos o contexto jurídico e aqui o contexto clínico, da medicina, da psicologia, da psiquiatria e tal. No contexto clínico, a palavra pedofilia ou pedossexualidade ou pederose são sinônimos. Ela serve para designar uma das diversas centenas de parafilias que existem. O que são parafilias? São orientações, comportamentos sexuais não ortodoxos. Exemplos para a gente entender melhor. Necrofilia, atração sexual por cadáveres. Riparofilia, atração sexual por gente suja. Síndrome de Pigmalion, é uma parafilia. Zoofilia, atração sexual por animais. E também hoje está muito em voga também, né? Hoje está em voga, inclusive também a mesma, não é novidade também. Depois a gente pode voltar a falar. Também não, a gente sabe que não. Infelizmente. Hoje o pessoal, felizmente, está vendo isso aí, o abuso, o maltrato dos animais, às vezes através de zoófilos que abusam de animais. Mas tem também parafilias bem conhecidas, sadismo, masoquismo, 50 tons de cinza, recheado de parafilias. Ali o cara, né, ele evidentemente... Até que é bonitinho no livro, mas não é light como no livro descreve, romântico, né? Não é bem assim. Até porque um pequeno toque de parafilia, assim, de sadismo, é uma coisa. Agora, quando ela é mais pesada, é outra coisa. Hardcore, né, doutor? Exatamente. Então, sim. Todas essas taras sexuais, o nome no popular é esse, né? A tara sexual é uma parafilia. A pessoa que tem essa preferência sexual, essa orientação, esse comportamento sexual, que tem atração sexual por crianças e adolescentes, às vezes mais novos, às vezes mais velhos, só meninas, só meninos, tem várias nuances, vários graus e tipos. Até porque o desenvolvimento do adolescente o desenvolvimento de cada adolescente, né? Se a gente não for falar assim, da criança, de bebês, né? Que a gente também está sabendo que o negócio assim, isso tem mais a ver. Isso tem mais a ver com a questão jurídica. Por enquanto, vamos tratar aqui do campo médico para a gente distinguir. Olha só, a pessoa que tem atração, ela tem ali dentro dela atração sexual por crianças, né? Ela é um... Doutor, está falhando um pouquinho a sua conexão. Eu sei que aí está chovendo bastante. Está chovendo muito. Deu uma travada. Então, vou repetir então. A pessoa que tem atração sexual por crianças é pedófilo, é portador dessa parafilia chamada
pedofilia, pederose ou pedossexualidade. Se ela pratica, se ela põe isso em prática, ela pode praticar um crime. Se ela não põe isso em prática, está dentro dela, ela não vai deixar de ser pedófila, mas ela pode ou não praticar um crime, né? Daí é importante dizer que o pedófilo não é a pessoa que rasga dinheiro, que joga pedra em avião, que come fezes. Ele não é maluco, não. Não é um doente mental nesse sentido. Ele simplesmente tem uma tara sexual, né, que ele pode ou não pôr em risco. Isso é a definição de pedofilia aqui no campo clínico. Agora vamos mudar para o campo jurídico. No campo jurídico, tinha a palavra pedofilia no Código Penal, nem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela até existe em algumas normas internacionais, em alguns acordos que o Brasil assinou, né, e é muito referida na doutrina, e a gente chama de crimes, no plural, de pedofilia, os crimes de abuso sexual, os crimes de exploração sexual, quando cometidos contra uma criança ou adolescente. Ou seja, o que é crime de pedofilia? São vários, que estão no Código Penal, ali, especialmente na parte dos crimes contra a dignidade sexual, e estão no Estatuto da Criança e Adolescente, especialmente os crimes da Lei 11.829, que é a Lei da Pornografia Infantil. Essa eu conheço bem, eu tive a honra de poder participar da redação dela durante a CPI. Esses crimes são os crimes de pedofilia. São os crimes sexuais quando praticados contra uma criança e adolescente. Quem os pratica é pedófilo, né? É um criminoso que praticou um crime, portanto é um criminoso, e se praticou um crime de pedofilia, ele é um criminoso pedófilo. Agora, ele é um pedófilo no sentido clínico? Ele é um pedossexual? Não necessariamente. Se ele Isso que tem que ficar bem claro, né, doutor? Se ele for um pedófilo no sentido clínico também, ele pode até pedir, como já pediram várias vezes, né, que se faça o exame que está previsto no nosso Código de Processo Penal, que é o exame de sanidade mental. Né? E a pessoa que é portadora de pedofilia, ela tem a plena capacidade de entender o que é certo ou errado. Portanto, não é motivo para inimputabilidade, ou seja, para que seja absolvida e aplicada uma medida de segurança. É até importante, eu compilei isso no livro aqui, quando eu falo dessa parte, é que nós temos a jurisprudência, inclusive, e eu defendo isso aqui, no sentido de que se a pessoa é portadora dessa parafilia e pratica o crime, ela é um criminoso mais perigoso. A periculosidade é maior. Portanto, a pena também deve ser maior, porque esse é um dos motivos de dosagem de pena lá do artigo 59 do Código Penal, né? Então, bem, eu vou mostrar o quadrinho aqui. Pode, Gabriela? Tá certo, doutor. Fica à vontade. Vou virar aqui a câmera, que a gente vai ver melhor. Olha, você consegue ver aí? Eu fiz a diferença ali. Dá pra ver sim. Contexto clínico, né? Psiquiatria, deixa eu parar aqui, ó. Psiquiatria, acho que parar um pouquinho, um pouquinho para fora. Certo. Agora deu para ver. Tá bem pequenininha a letra, doutor, mas pode ler. E depois, qualquer coisa, a gente pega esse material e coloca só pra gente, na nossa página. Tá só legal, para explicação melhor, né? Tá certo. Aí, mas quem quiser pode dar um print para depois aumentar e ver aí com calma, né? Eu mesmo estou conseguindo ler. Mas assim aí mesmo. Só está a separação. Da pedofilia no contexto clínico é uma das parafilias. No contexto jurídico é um conjunto de crimes sexuais. A grande diferença é essa, né? Até tem, né, a definição lá da Ana Beatriz Barbosa Silva, você sabe? Autora lá de Mentes Perigosas. Sim, muito bom o livro dela, inclusive. Excelente. Ótimo. A Ana, ela escreveu o prefácio e ela também, graças a Deus, me incentivou muito para escrever esse livro. Eu ficava escrevendo e trocando ideia com ela, sabe? E ela escreveu bastante sobre isso também. A gente concorda nisso. O pedófilo criminoso, ele é um tipo de psicopata. Porque o psicopata é aquela pessoa que não se importa com as consequências dos seus atos, desde que aquilo satisfaça o desejo próprio. Não é?
Então, se o cara é pedófilo, ou seja, ele tem desejo sexual por criança, ele sabe que isso é errado, mas ele opta por, mesmo assim, praticar esse ato, ele praticou um crime. E tem que ser julgado por ele. Com certeza. Doutor Casé, uma pergunta, então, aqui, pensando do que foi explicado aqui. Sim. Quer dizer, esse abusador, eu nem vou dizer aqui o pedófilo em si, o que tem a doença, né? Clinicamente, a gente está falando na parte médica. Assim, eu concordo que eu acredito que aquele que comete um crime com uma criança e com um adolescente, né? Não tem um senso de sensibilidade, né? Não tem como não dizer que ele tem um pé falta numa empatia. Empatia, se ele é um sociopata, um psicopata. Todo criminoso tem uma falta de empatia. Por isso que ele não liga ele não tem escrúpulo, ele não liga de prejudicar o outro para satisfazer o desejo próprio. Ele vai ter um grau a mais ou menor. O que a gente percebe também é que esse tipo de cidadão, né? A gente sabe que tem mulheres também, a gente também não pode dizer que são só os homens, mas tem mulheres também. Tem muitas mulheres que praticam crimes de pedofilia, a gente também tem que dizer... Eu escrevi sobre isso, de várias formas. Não só praticam de uma forma direta, mas às vezes são coautoras por omissão. Né? Quando tem pais e mães que se omitem, mas infelizmente o caso que eu vejo mais comum, que chega até mim de uma forma mais comum, é aquela mãe que às vezes sabe que o padrasto está ali abusando e ela muitas vezes se posta do lado do abusador, porque às vezes ela diz ali que ela depende financeiramente dele, porque ela acha que é uma vergonha para a família, por isso ou por aquilo, por um monte de desculpa, nenhuma justificativa, porque na verdade não existe justificativa para um pai ou para uma mãe que sabe que seu filho está sofrendo um abuso e não toma providências graves. Eu vi uma pergunta aqui interessante. Posso responder depois? Pode, doutor, claro, fica à vontade. Aqui é da Feministas Antipedofilia. Ela está perguntando assim, ó. Gostaria que falassem o porquê o desejo de estuprar crianças é considerado parafilia e o desejo de estuprar adultos não. Não é bem assim. Na verdade, o desejo de estuprar, via de regra, pode ser considerado, sim, uma parafilia, porque é uma forma de sadismo, né? O desejo do estupro, seja com crianças, com adolescentes, com adultos, com idosos. Existe gente que tem a parafilia, chama gerontofilia, é a atração sexual por pessoas muito idosas, e estupram idosos. Infelizmente, eu já tive vários casos desses, né, trabalhando no direito penal. Então, o fato de ser parafilia ou não influi pouco na nossa questão jurídica. Vai influir porque muitas vezes a defesa vai querer alegar inimputabilidade e vai pedir um exame de sanidade mental. Esse exame vai verificar se a pessoa tem ou não capacidade de entender o que é certo ou errado. E a parafilia não tira essa capacidade. A pessoa não é doida, ela só tem uma atração sexual diferente. Um desejo, né? Um desejo que não é normal. Sim, não é ortodoxo. Como as outras parafilias que o doutor falou há pouco, no começo da introdução. Né? Aí a pessoa ela vai ter o senso de querer pagar para ver. Tem parafilias que não influem por exemplo, ou pouco influem no âmbito penal. É o fetichismo, a pessoa que tem cada parafilia esquisitíssima, sabe? A pessoa tem tara com objetos. Ela tem tara sexual com objetos. Sapato! Né? Você tem sapato, nem vamos falar do pé. Ou às vezes objetos bem mais esquisitos do que isso. E ela vai ter relação... pior que é. Geladeira, máquina de escrever. Assim, mas deve ser isso mesmo. Uma coisa muito que a gente nunca vai imaginar que ocorre, né? Pois é. Aí ela vai lá dentro da casa dela praticar isso. Ninguém tem nada com isso, não está alterando. Agora, quando você bota em prática uma parafilia que ofende uma criança, que é o valor maior dessa nossa nação, e de todas no meu entendimento, quando você ofende uma criança, aí você extrapolou em muito o seu direito,
né? Aí é que está a questão do crime. Doutor, eu tive uma das perguntas que caiu muito aqui na nossa caixinha que a gente colocou de perguntas para fazer para o doutor, foi a questão que o doutor fez um treinamento ou participou do FBI, dessa parte. Muita gente tem curiosidade, acredito até por verem séries, né? Ou por gostarem de filmes policiais, da questão de como é traçado um perfil, né? Esse estudo de perfil de um pedófilo, né? Se eles têm alguma característica inerente que a gente poderia identificar como talvez um sociopata ou um psicopata, ou isso é uma lenda urbana que não existe, que a gente não tem, pode ser médico, pode ser professor, pode ser o jardineiro, pode ser seu melhor amigo, pode ser o padrinho do seu filho, a gente não tem como olhar e ter alguma chance de saber se sim ou se não, né? Muito difícil, né? Creio eu. De tudo que eu vi até hoje, as características comuns a todos os criminosos pedófilos não servem para traçar um perfil tão amplo assim. Pode ser, sim, homem ou mulher, a maioria dos que nós sabemos é homem, mas tem muito mais mulher do que se pensa. Pode ser rico, pobre, estudado ou não, pode ser inteligente, pode ser nem tão inteligente assim, né? Pode gostar só de crianças pequenas, ou pode gostar de pré-púberes ou semi-púberes ou adolescentes, só meninos, só meninas, os dois, pode ser religioso ou não ter nada a ver com religião. Todos eles usam o que podem para chegar perto dos seus objetivos. Então, se diz o seguinte, muitas vezes o padre é pedófilo. Sim, né, os pedófilos usam a batina para chegar perto das crianças, como também o pessoal evangélico ou espírita ou sem religião. Né? É só ou se a gente for ver também pessoas do esporte também, porque a gente sabe que no esporte eles vão sempre procurar está perto de um facilitador, né, doutor? Exatamente. Para estar envolvido com criança ou adolescente, no caso. Exatamente, viu? Vai ser, sei lá, chefe de... Não, claro que não são todos, gente, mas muitas vezes o cara ou a mulher que tem a intenção de abusar de criança, ela busca uma posição em que ela esteja próxima de criança e, preferencialmente, numa posição de comando, de respeito, que esteja, de preferência, acima de qualquer suspeita. Por isso que ser religioso para essa finalidade é tão útil, como ser professor de educação física ou de qualquer outra coisa, ou escoteiro, ou qualquer coisa assim. Né? É só um disfarce como outro qualquer. Vai usar o disfarce que for mais conveniente. O de interessante que a gente viu, ficamos uma semana lá no FBI, a maior parte do nosso conhecimento lá, do nosso estudo, da nossa visita técnica, foi sobre pornografia infanto-juvenil e assédio, grooming, que é o assédio malicioso. Né? E o muito interessante que eles fazem no FBI, e aqui no Brasil, para nós ainda estamos um pouco atrasados nisso, até porque a nossa lei é diferente, não permite certas coisas, é uma espécie de caça de criminosos na internet. São perfis falsos. Um agente do FBI se passa por uma criança na internet e serve de isca para atingir, para atrair ali os assediadores, né, os praticantes do grooming. Né? Por isso que é muito importante, porque esses caras estão aí o tempo todo. Eles estão pessoalmente, mas hoje em dia eles estão muito mais na internet. Os criminosos pedófilos estão lá dentro de casa, se passando por uma garotinha ou por um garotinho para conversar com o teu filho, para oferecer ou nos jogos online, né? Isso, nas plataformas de jogos online que eles entram. Sim, criando grupos de WhatsApp, oferecendo brinde, pedindo fotinha inocente a troco de uma senha da Netflix, ou qualquer coisa assim. Tudo serve de pretexto para chegar perto e criar esse procedimento chamado assédio malicioso ou grooming. É quando uma pessoa de um lado entra em contato com o outro do outro e tenta convencê-la a mandar uma foto, a se encontrar ou praticar um ato aqui na webcam que satisfaça o outro do outro lado. Né? Mas e às vezes ele é muito...
ele é muito demorado até, ele pode ser uma sedução bem demorada. É muito importante que os pais fiscalizem o uso da internet pelos filhos. Você tem que dar a educação, porque você não vai estar lá 24 horas por dia. Mas tem que fiscalizar também, pegar ali o celular, olhar, pegar a plataforma de jogos e procurar aprender. Não ter senha, né? O pai, criança não tem que ter senha de celular. Eu vivo dizendo isso, a gente sabe que hoje né? Os celulares hoje a gente sabe que os mais modernos, isso é uma questão que já me perguntaram também, no direct, né? Algumas mães perguntando como faz, porque alguns celulares é facial, nova tecnologia, ou o dedo, né? Que é a nossa digital. Mas a maioria dos celulares hoje, além desses dois dispositivos, ele também tem uma senha, né? Como o YouTube também, você tem que cadastrar um e-mail, então é importante você fazer esses, principalmente com as crianças pequenas, né, doutor? O importante acompanhar. A tecnologia vai sempre mudar e vai sempre estar, cada dia ela vai inventar uma coisa diferente. O importante é que os pais tenham consciência de que seu filho menor de 18 anos não tem privacidade. Que os pais têm uma coisa que se chama poder familiar, que antes chamava pátrio poder, hoje mais adequadamente se chama poder familiar, que dura até os 18 anos. E por isso os pais mandam nos filhos, portanto, eles mandam, não é à toa, é porque eles têm responsabilidade civil e às vezes até penal pelos atos dos filhos. Vamos supor, se o seu filho de 17 anos e 350 dias resolve pôr fogo no carro do vizinho, quem é que vai pagar isso? Falar, ele já tem quase 18 anos. Mas ele ainda não tem 18, ele é menor de idade. Então o responsável legal dele é o senhor, e o senhor que vai pagar. Exatamente. Isso também os pais não têm essa consciência, né? Da mesma forma, você tem todo o direito de chegar lá e olhar. Tem, aliás, direito não, eu acho que tem o dever de olhar. Educar, mas fiscalizar. Exatamente. Então, concordo plenamente. Eu tenho 2 adolescentes em casa, são gêmeas de 13 anos, vão fazer 14, e elas receberam o celular tem 15 dias. E tem horário para usar, porque agora, por causa da pandemia, né? A gente tem tudo, tem as aula aulas também na no celular. Escola, Não, gente, usar a internet é ótimo, é importante. Maravilhoso. Acho que todo mundo deve usar. Meu filhinho tem 4 anos, ele sabe mexer ali no jogo, internet e tal. Só que... de uma maneira saudável, né? E também com limites. Duas coisas. Educação e fiscalização. Exatamente. Não pode existir, como eu já ouvi algumas vezes, chegar lá a mãe e o pai falar assim, mas a minha filha não me deixa nem botar a mão no celular. O professor olhou o que está acontecendo, que ela trocou fotos lá com fulano, que foram dispersos, espalhados aí na internet e tal. Isso, infelizmente, é muito comum. Mas eu não posso fiscalizar, doutor, porque ela não deixa eu olhar. Eu falei, quem é que manda nesse negócio? Não é possível, a menina de 12 anos, de 14 anos, chega lá e fala, me dá o celular aqui, desbloqueia, que eu vou olhar. Tem que ser assim. É uma questão não é só legal, não. É legal, está previsto em lei. Mas não é só por causa disso, não. É uma questão de amor pelo seu filho. Você não quer que ele caia aí em armadilhas, seja vítima de crimes. E essas pessoas, se a gente for pensar, né, doutor, se hoje, para um adulto, a gente tem N aplicativos de namoro e paqueras, né? E eu acho que quem quer usar, usa, quem não quer, né? Já é perigoso. É muito perigoso para todo mundo. Você não sabe com quem você está falando, você não sabe se aquela pessoa é verdadeira, você não sabe o que pode acontecer. Imagina para uma criança, para um adolescente. É muito mais perigoso. Para uma criança, inerente à criança a inocência. Ela tem que ser assim, ela é uma esponjinha, ela acredita em tudo, ela pega aquilo tudo. Se a pessoa chegar e contar uma mentira do outro lado, ela muito mais facilmente vai acreditar e vai cair. É por isso que a gente tem que fiscalizar, a gente tem que explicar. Sabe aqueles conselhos antigos? Valem todos para a internet. Olha com quem você anda, não converse com estranhos, etc, etc, etc. Tudo tem que ser passado. Né? Eu sempre digo que a gente precisa ter uma matéria específica no ensino fundamental
de segurança, de bom uso da internet. Não só segurança, mas ética também, né? Que a gente vê muitas vezes a falta de ética nos discursos da internet, que geram um monte de problemas por aí. É um instrumento maravilhoso, todo mundo tem que usar. A gente também colocou num dos nossos posts, né, inclusive para muitos pais, que a gente sempre diz, não postem foto dos seus filhos, guarde para você, repense, você vê se essa foto que a criança está de fralda, de maiô, com uma fantasia, guarde para a intimidade da sua família, não poste tudo. A gente vê hoje crianças, bebês, que já tem Instagram, e a gente não está sendo chato, a gente está dizendo que o negócio está perigoso, né? A gente vê aí tem que ter bom senso. Eu vou mostrar uns exemplos aqui para você. Perigoso. Não vou mostrar nada de pornografia infantil, evidentemente. Não, né? Claro. Mas olha só, quando a gente estava investigando ainda o Orkut, lembra do Orkut? Ainda existe o Orkut. Primeiro a plataforma, né? O Orkut durou até 2013. E até 2013 ainda era um dos maiores meios de distribuição de pornografia infantil. A primeira operação da lei contra a pornografia infantil feita no Brasil foi a Operação Turco, que é um anagrama de Orkut, feita pela Polícia Federal, né? E ela angariou um monte de arquivos de pornografia infantil que a gente examinou lá dentro da CPI da pedofilia. E tinha de todo tipo. Exemplo, olha só. Aqui, ó, essas imagens são imagens inocentes. As menininhas ali no balé. 2 crianças dormindo. Certo. A outra mocinha ali fazendo uma pose. Não são imagens pornográficas de forma alguma. E o pai e a mãe muitas vezes querem colocar uma foto do seu filho. E podem colocar. Né? Mas mesmo as fotos mais inocentes correm o risco de serem aproveitadas por criminosos pedófilos. Essas aí, por exemplo, elas foram encontradas em meio a fotos muito mais graves do que essa, né? Essas outras foram encontradas nesses sites. Já são fotos em que há uma exposição desnecessária. Elas não chegam a ser pornográficas, mas elas já são mais provocantes, mais reveladoras, né? E evidentemente que estavam lá em sites de pornografia infantil. Daí para frente eu não vou molhar. Aliás, não vou mostrar. Né? Não precisa. Porque, mas aí, doutor, tá chovendo tanto aqui que eu pensei até em molhar. Eu olhei pela janela e falei, nossa senhora. Meu Deus. Agora... Mas aí a gente também teria que fazer uma atenção também, né? Não só dos pais que postam, mas a mídia em geral, né? Se a gente for ver as revistas, inclusive, se a gente for ver os catálogos das crianças, algumas propagandas sexualizando as crianças de um grau que é desnecessário. Pois é. Né? Maquiagem em criança, fazendo com que os meninos, não digo que tanto, né? Sabe que mas eu coloquei esse aviso aí. Eu coloquei esse aviso aí para lembrar de falar um negócio que é muito importante, não posso perder a oportunidade, sobre a pornografia infantil. Mas antes, só dando-se uma opinião, complementando um pouco o que você, de acordo com o que você falou. É verdade, a gente tem que ter muito cuidado com o que publica, sim. Mas a gente não deve sexualizar as crianças cedo, que é má etapa. Mas elas não são culpadas, não. Isso aí não de forma alguma. O pessoal que entra aí e fala assim, porque a gente ouve muito por aí, sabe? Defesa em processo de estupro é sempre colocar a culpa na vítima. Né? Falar, ela provocou, pois eu contei no meu livro. Desde criança, né, doutor? A menininha de 7 anos, aí o safado vai lá, tem um capítulo que chama Entrevista com o Pedófilo. Aí ele pega e me diz o seguinte, mas a culpa não é minha não, porque ela chegava e me provocava, sentava no meu colo, não sei o quê. Claro que não, a menina tinha 7, 8 anos de idade. Ela não tem nem essa visão, nem sabe o que ela está fazendo. O Freud falou muito bem sobre isso. Ele disse que a criança ela tem uma sedução natural, mas que não é genital, sim, não é sexual. A criança seduz para buscar a proteção, o abrigo, a alimentação. É um instinto natural de preservação. Não tem intenção pode sexual. ser até um espelho, né, doutor?
No espelho até de ver a mãe, que a mãe se arruma, ou o pai, né? Ela vai se espelhar, né? Verdade. No feminino, a menina e tal, mas a gente não pode achar porque a criança é charmosa, ou porque ela está dançando, ou porque ela está fazendo um trejeito com o cabelo, ela não tem essa noção. Quem tem é quem vê, né? Exatamente, maldade aí está exatamente nos olhos de quem vê. Mas eu botei aquele aviso, ele deixei um pouquinho pelo seguinte, eu só mostrei algumas fotos. Eu não posso mostrar na internet, não sou louco de mostrar as fotos de pornografia infantil que rodam por aí. E que volta e meia são pegas. Hoje teve uma operação da Polícia Federal nesse sentido. Eu estava vendo agora. Nossa. Mas a gente, às vezes, pode participar disso sem querer. Muita gente recebe, às vezes em casa, uma foto de uma criança nua, um filme de uma criança sendo violentada, estuprada, e embaixo vem um texto ou um áudio dizendo o seguinte: olha, vamos passar adiante essa imagem, vamos passar isso para frente, para que esse criminoso seja conhecido, fique famoso, chegue na polícia e seja preso. Isso é um erro, é uma armadilha que nos colocam porque você pensa que está ajudando, na verdade você está espalhando pornografia infantil. Não faça esse tipo de coisa. Se você receber pornografia infantil, leve para a polícia. Ou pelo menos apague e não passe para frente. Se a pessoa que está te mandando passar isso adiante, fala o seguinte: olha, não vou passar adiante não, leva para a polícia investigar, leva para o promotor de justiça investigar, porque senão você que pode ser investigado, porque você é que está difundindo a pornografia infantil. Não caia nessa armadilha, porque tem gente que cai de forma inocente. Eu recebo isso direto. E eu explico para as pessoas. Mas eu vejo que as pessoas me mandam, tanto que mandam para mim, mandam de forma inocente. Né? Não sabe, né? Mas na verdade, quando você recebe pornografia infantil e passa adiante, você está cometendo um crime. Porque você está cometendo um crime. Divulgar pornografia infantil, você está divulgando, você está recebendo aquilo e passando adiante. Não interessa se junto vai um textinho dizendo que aquilo é para prender, não sei o quê. O fato é que você está passando aquele material. Né? Você, claro que se chegar a ter um processo, vai discutir essa questão do dolo. Mas naquele momento você está exatamente praticando esse delito. Então não faça isso. Nunca passe pornografia infantil para frente. Recebeu, apaga ou então denuncia. Certo. E quando tem também as pessoas que também fazem, por exemplo, nas redes sociais, né? Que tentam derrubar a todo momento, denuncia, né, aquele perfil e pede para as pessoas derrubarem. Então também não é o correto. O correto é informar as autoridades. Eu acho que eu não sou contra derrubar esses perfis, não. Porque quanto antes tirar isso do ar, melhor. Porque a cada segundo que uma criança é exposta, é como se ela fosse estuprada de novo. Porque muitas vezes uma criancinha é estuprada, aquilo é filmado e é vendido na internet de superfície ou na deep web. E aquele filme fica rodando anos por aí. Ele vai, some uns tempos, depois ele volta. E aquela criança, além de ter sido violentada de fato ali na sua carne, ela a todo momento é vilipendiada, ela é novamente mostrada ali daquela forma ofensiva. Né? Então, acho que tem que derrubar mesmo, tem que tirar, porque derrubar não vai impedir a Polícia Federal de investigar. Certo. Se a gente tiver o link, né, tiver a origem, vai poder investigar. O que eu acho que jamais devemos fazer é passar adiante. No WhatsApp, por exemplo, né, no Telegram, você recebe esse tipo de coisa, não passe adiante. Não passe. Fala, vamos mostrar para todo mundo, vamos tornar esse estuprador famoso. O estuprador, tudo bem, o problema é que a imagem da criança... Travou, viu, doutor? Eu tô vendo, toda hora dá uma travadinha aqui. É a chuva aí, né? É a chuva. Aí tá chovendo também? Aqui parou, mas estava um temporal. Logo que a gente começou, estava um temporal. Mas acontece. Então, o ideal é, se você recebeu alguma coisa, apaga ou vá procurar as autoridades. Com aqueles no celular, leva e denuncia. Sim. Né? Porque você vai responder por estar com pornografia no seu celular, né?
Claro, porque E tem armazenamento. pornografia. Armazenamento é crime, divulgação é crime, não é? Então, você vai querer divulgar pornografia infantil? Pensa bem. Vou aproveitar e fazer um convite para você. Eu já te fiz esse convite, mas é para todo mundo que esteja nos vendo, né? Para conhecer a nossa página, nosso canal lá do YouTube. É Casé Fortes. Casé com S. Casé Fortes. Lá tem um monte de vídeos, tem umas lives. Essa vai estar lá logo, né? E tem outras lives e tem também algumas palestras, tem algumas entrevistas, tem algumas explicações mais específicas assim sobre eu tenho um vídeo lá que eu acho que é útil, porque ele fala sobre os crimes de pedofilia. Ele fala de um estupro de vulnerável, aí fala de outro, aí fala de outro, né? Live é legal que a gente pode responder pergunta, mas quem quiser dar uma olhada depois com mais calma, tem lá no... Não, sim, sim. Eu tenho, assim, doutor, eu gostaria que você desse, se você tiver mais algum tema pertinente, eu não quero te cortar, não, né? me Porque a pergunta, gente me tem um faz tempo pergunta. curto. Agora, então, é o seguinte, eu anotei algumas perguntas de algumas pessoas que Aqui me o canal, ó, solicitaram. que eu estou convidando. Ah, muito bom. Mas não, eu vou postar hoje ou amanhã o canal. E a gente já colocou algum material do seu canal. Inclusive, algumas coisas eu aprendi que eu não sabia no seu canal, né? Porque a gente sempre aprende alguma novidade. Não, porque os crimes que eles cometem, a gente não tem noção o como eles são perversos, né? E como eles usam de artimanhas para conquistar as crianças, né? Os adolescentes, que a gente nem sonha. Eu acho que os pais também, muitos não têm noção, né, do que acontece. Não tem. E assim, eu não culpo ninguém por isso, porque eu, quando eu entrei na CPI da pedofilia, e foi em 2008, né, e eu já era promotor com especialização em direito penal e trabalhava todo dia com isso, já tinha tido um monte de processo desse, né, já tinha, sei lá, 16 anos, não sei, tinha um tempão já. E eu fiquei muito surpreso com as coisas horríveis que a gente viu. Tanto que esse livro aqui, ó, para mim, antes de tudo, um desabafo. Porque eu escrevi, ele não é um livro técnico, tem uma parte até técnica, sim, de direito. Mas não é um livro, a maior parte dele não é técnico. Eu conto muitos casos que eu vivi e que me modificaram. Né, me deixaram às vezes mais triste, mas mais consciente também. E são coisas que eu falei, eu não posso ficar com isso dentro de mim por dois motivos. Primeiro, porque eu não aguento. Segundo, porque isso tem que ser dividido com os outros, porque essa experiência vai servir para que isso não aconteça com outras pessoas. Sabe? Então... Imagina, os casos que o doutor já não viu, que para digerir, para dormir à noite, pesadelo, né? Tem algumas coisas que são muito triste, pesadas, né? Marcam para sempre. E eu não escolhi essa área. Eu não falei um dia assim, vou trabalhar com abuso sexual de criança. Nada disso. Eu sempre tinha especialização em direito penal, mas trabalhava muito com a questão do meio ambiente. E fui lá para Brasília para falar sobre a nova lei de adoção. E lá eu conheci o senador Magno Malta, que um abraço para ele, foi o presidente da CPI da pedofilia, e ele resolveu, quando ele foi instaurar também, né, primeiro foi a da pedofilia, o Magno, quando abriu a CPI da pedofilia, convidou algumas pessoas para participarem dela, e eu tive a honra de participar. E foi a CPI mais longa da história do Brasil, né? Durou quase 3 anos. E foi surpreendente. Eu mesmo não tinha conhecimento da amplitude e da gravidade desses crimes no nosso país. Fora dele também, mas mais no nosso país. Porque muita gente parece que não acredita, parece que não crê. Fala assim, esse negócio de abuso é meio exagerado. Não é, não. Acontece todo dia, pertinho da gente. Acontece. Mesmo.
acontece... Principalmente dentro de casa, né? Infelizmente, dentro de quando casa, se trata de criança... Na família. Abuso sexual Complicado. contra a criança acontece maior parte das vezes dentro de casa, porque é onde a criança fica. Criança pequena, 5 anos de idade é a maior parte das crianças. De 5 a 8 é a faixa que sofre mais com abuso sexual. Essas crianças não têm uma esfera de relacionamentos muito grande, não. Para chegar perto delas, ou elas estão negligenciadas, ou ou é alguém muito próximo. Por isso que é muito importante, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, que a gente se manifeste contra abuso sexual, contra exploração sexual, contra crimes de pedofilia. Não estou falando de parafilia, estou falando de crime. É importante que a gente se manifeste. Porque você me perguntou mais cedo o perfil do pedófilo, né? Eu acho que a principal característica do perfil dele é covardia. Então, quando a gente mostra que está atento, você inibe a ação desse covarde. Quando você fala todos contra a pedofilia, proteja nossas crianças, carinho de verdade, feministas contra a pedofilia, ou seja o que for, de qualquer campanha, qualquer manifestação, é útil porque ela serve para dar esse recado, para dizer que as crianças que estão à nossa volta, que são vizinhos, amigos, parentes, as crianças e adolescentes que estão à nossa volta não estão abandonados, não estão negligenciados. Nós estamos olhando por eles. Vamos deixar isso bem claro o tempo todo. Sabe? Usar aquela camisa Todos contra a Pedofilia, que eu distribuo muito aí há anos, não é só usar uma camisa legal, não. É dizer isso o tempo todo. E não é Todos contra a Pedofilia, não. Qualquer tipo de campanha é útil, desde que ela deixe bem claro o seguinte: não vou tolerar agressão contra essas crianças e adolescentes aqui. Isso você explica para esse criminoso o seguinte: olha, não é você que vai colocar medo em mim, eu vou colocar medo em você. É você que tem que nos temer, porque nós somos mais, nós somos gente de bem. E nós estamos fazendo o mais importante, estamos cuidando da parcela mais importante da sociedade, que são as crianças. Então, eu queria relembrar isso. Não deixemos de nos manifestar, de todo tempo lembrar e não esquecer nunca. Porque uma criança dificilmente fala, né? A gente é que tem que perceber. A gente tem que perceber os sinais, a gente tem que perceber o que está acontecendo. Sem querer aqui, acho que eu apertei alguma coisa sem querer. De vez em quando dá um sumicinho. A gente sobe e eu fico com medo que caiu a live, mas se cair a gente chama novamente, porque eu tenho um monte de perguntas aqui, se eu não fizer, o pessoal vai ficar revoltado comigo. Vou primeiro falar com relação, como você participou, doutor, desculpa até te chamar de você, Cazé, mas como participou da CPI... Chama de você, sim, né? Então, a gente estava falando aqui da questão da CPI da pedofilia, né? E que teve, graças a essa pedofilia, a gente teve avanços importantes que a gente não pode deixar de falar. Nesse sentido, eu tenho uma pergunta aqui do querido delegado de Brasília, não sei se o conhece, e professor também, delegado Marcelo Zago Ferreira, que fez uma pergunta para o doutor assim. Com o intuito da infiltração virtual previsto inicialmente no artigo 190A do ECA, né? E hoje, agora, ele está sendo usado também no pacote anticrimes, né? Que é o policial se infiltrar, né? Para tentar, na Deep Web, de alguma forma, tentar pegar os pedófilos, né? Ou, de alguma forma, fingir que é um, né? Para tentar pegá-los de alguma forma. Ou ele pode fingir que é uma vítima, como tá... Uma vítima também uma criança, né? Ou um adolescente, né? Aí ele coloca assim, então ele coloca assim, ó,
Com o intuito da infiltração virtual, prevista inicialmente no artigo 190A do ECA, pode auxiliar na produção probatória, o Instituto vem sendo utilizado na prática em Minas Gerais. Caso positivo, como está sendo implementado tecnicamente? Tá. Bem, primeiro eu vou dizer que eu não sei como está sendo usado em Minas Gerais, porque essa é uma investigação a cargo da Polícia Federal. Eu sou do Ministério Público Estadual. Ele disse porque, como eu disse que o doutor era de Minas, promotor, que você seria um convidado, eu acredito que ele perguntou se como você tem em algum processo da vara, se teve alguma dessas investigações, se teve esse fato, né, que foi feito Sim. Justamente na pedofilia. Eu tenho notícia dessas investigações, mas eu não posso dar tantos detalhes porque não tenho conhecimento assim. O meu dia a dia eu não trabalho na vara da infância e juventude. Eu trabalho muito mais com as vítimas do que com os acusados, sabe? Na verdade. Certo. Mas, falando de infiltração, é muito útil, sim, para a gente conseguir provas, e principalmente porque é um trabalho preventivo. É um trabalho que pode evitar que ocorram diversos crimes. Porque depois que uma criança já sofreu estupro, depois que a pessoa já foi exposta na internet, depois que a criança já foi assediada, claro que nós temos que agir, claro que nós temos que tratar de colocar esse criminoso na cadeia, e isso é muito importante, isso é uma satisfação que a gente deve à sociedade e à vítima, e também é meio de prevenção de outros delitos. Mas o bom mesmo é a gente evitar que aconteça. Pensa bem que vantagem se você consegue descobrir, como já descobriram tantas vezes, redes de pedofilia. Por exemplo, redes de prática de abuso sexual. Tem pessoas que se reúnem para falar sobre isso, Eu até tenho uns exemplos aqui, mas não dá para a gente mostrar nesse contexto porque é público, né? Está na internet. Mas pessoas que passam informações na internet de como assediar uma criança. Tem uma questão aí chamado iogurte para criança. O cara dá uma receita para dopar crianças que seriam abusadas. Né? Uma dessas crianças foi descoberta através da infiltração, uma possível vítima, e o cara foi preso antes disso. É claro que juridicamente nós vamos ter alguns problemas com isso, mas tudo bem, vamos tratar deles no campo jurídico lá, vamos discutir isso nos tribunais. Acho que o mais importante que tem dessa questão toda do agente infiltrado é ser uma ação preventiva. A gente precisa disso no nosso país. Aquilo que eu estava falando do nosso curso lá no FBI, eles têm muitas ações preventivas. Claro que a lei lá dá essa liberdade. Lá tem umas situações diferentes daqui. Mas é ótimo. Acho que é um instituto que vai ter que ser aprimorado, mas está indo bem. E é até bom você perguntar isso, porque eu quero conhecer mais exatamente uma coisa que ele perguntou, como que ele vem sendo usado na prática. A gente vê, às vezes, o resultado, mas como que ele vem sendo implementado, né? Também tem certas coisas que eu acho que não é bom que sejam muito evidentes, não. Divulgadas. Exatamente, para não atrapalhar um monte de investigações que tem em andamento por aí. Aliás, vai um grande abraço aí, ó. Te recomendo para falar sobre isso. É uma pessoa que entende muito, a doutora Paula Mari. Você conhece? Vamos convidá-la. Estou Convida a Paula. Vou convidar. Eu vou falar com ela depois e recomendar. Ela é ótima, ela entende, ela trabalha no dia a dia com isso, né? É uma amiga muito querida, um abraço para ela, é uma grande lutadora aí contra os crimes de pedofilia. A delegada faz um trabalho excepcional, realmente. Sim, é verdade. Às vezes ela assim, transforma, tira leite de pedra, como se diz, né? Porque tem uma equipe reduzida em vista do que ela precisaria, mas está lá trabalhando. Um abraço para o Barleta, que trabalha com ela também. Fica aí a sugestão. Precisamos de mais delegadas como ela, né? E também ter o governo também investindo, né, nessa parte das operações especiais, né? Na Polícia Federal e na Polícia Civil também, né? Porque acho que tem que ter
uma aliança, né, das corporações. Deixa eu te falar uma coisa, Gabriela. Eu acho Pois que vão não. ficar muitas perguntas aí. Quem quiser fazer a pergunta, pode mandar. O melhor jeito é lá no YouTube para mandar as perguntas, sabe? No direct eu não olho com muita frequência, viu? Aí do Instagram. Certo. Pode mandar também, se quiser, não tem problema, estão convidados. Tá bom. Eu posso fazer pelo menos mais Pode, 3 perguntas? Vamos lá, vamos fazer enquanto der tempo. Porque senão eu tenho bastante pergunta. Então eu vou colocar aqui uma pergunta. O doutor havia dito que os pais são responsáveis, né, olha lá, já estão perguntando da alienação parental, né, a questão familiar, né, que o que a gente está vendo muito, infelizmente, que muitas mães, muitas crianças, né, estão passando por um problema de dizer o fato, né, do abuso, principalmente de pais, né, cometendo, infelizmente. E o que a gente percebe é que muitas crianças, elas demoram, às vezes, para contar o que está acontecendo, né? Porque quando a gente está falando de pai, é mais complicado para uma criança entender que aquilo que o pai está fazendo não é, além do segredo, olha não só, é deixa eu te dar um exemplo que eu já contei um monte de vezes. Por que a criança vai achar que a pessoa que ela mais confia está fazendo alguma coisa errada com ela? Ela vai entender aquilo como certo. Eu ouvi de uma criancinha há muitos anos atrás, de uma audiência sobre isso, que ela sofria abuso sexual da parte do pai, mas foi flagrado pela mãe, né? E ela contou para mim e para a juíza o que estava acontecendo. Ele obrigava ela a fazer sexo oral quase todo dia. E ela contou aquilo e nós ficamos espantados com a simplicidade e a tranquilidade dela em falar daquele assunto. E ela emendou quando percebeu que a gente ficou espantado, né? Mas todo pai não faz isso com a filha? Ou seja, para ela aquilo era normal, porque dentro do contexto dela era só mais uma brincadeira. E tanto, eu ouvi isso essa semana numa audiência. A menina, já com 9 anos, achava normal, porque ela estava acostumada com aquilo desde pequena. Né? Então é uma grande maldade, é uma corrupção muito profunda, é uma iniquidade muito grande, sabe? E a gente tem que estar atento, sim, porque a criança não fala. A criança tem medo, ela tem vergonha, ela tem um sentimento misto, porque ela não quer prejudicar aquele que está ali, que às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é o próprio pai, às vezes é a mãe, também tem Sim. isso, né? Às vezes é o irmão, às vezes é o avô, né? E ela não quer prejudicar, ao mesmo tempo ela acha que tem alguma coisa errada, ou quando ela descobre que tem alguma coisa errada, ela se sente culpada. É uma coisa muito complicada para essa criança. Então a gente tem que estar atento. Quer ver? Eu vou mostrar aqui uma listinha que eu fiz, que eu gosto de mostrar sempre. Olha só, eu vou colocar assim para o pessoal, se quiser, pode dar print aí à vontade. Essa vai ficar melhor para ler. Olha, sintomas comportamentais sexual, né? Tem aí sintomas comuns a trauma. Não, tá dando para ver perfeitamente. Agora dá para ler direitinho. Beleza, então tem esses sintomas todos. Mais uma vez. Eu vou dizer que o sintoma mais característico é a sexualização precoce. A demonstração de conhecimentos que não seriam adequados à idade. De onde a criança tirou aquilo, né? A gente tem que estar atento a esses sinais comportamentais e a outros sinais mais evidentes, como, por exemplo, lesões na região genital. Ela tem que ser muito bem explicada, né? Por que isso aconteceu. Às vezes as crianças demonstram através de desenhos, né? Aí tem alguns desenhos que foram feitos por crianças que sofreram abuso sexual. Às vezes são bem claros, às vezes são... Esse aí, por exemplo, uma característica que sempre acontece, um destaque para o órgão sexual. Né? Aí a criancinha desenha isso aí e depois explica. Às vezes o desenho é bem, assim, claro, às vezes, olha só, aí desenhou um monstro, que era o abusador, né? Às vezes ele é bem sutil, esse aqui, ó, a criança fez questão
de detalhar o zíper da calça, porque ela ouvia aquele barulho do zíper e se sentia já ameaçada, porque sabia que dali para frente ela ia ser abusada, né? Às vezes o desenho é bem tosco, às vezes ele é bem até agressivo, né? Esse aqui, a criança explicou, ela fez uma linha ligando o órgão genital do abusador à sua própria boca, né? E por aí vai. São meios que a criança tem de se expressar, porque embora não queira falar e não fale mesmo por diversos motivos, ela quer sempre se expressar. Isso tem que ser de alguma forma mostrado, né? E aí ela desenha, ela usa em brincadeiras. A gente olha isso, a gente fica com o coração partido, né? Porque pois os é, desenhos... você imagina o tamanho das crianças que fizeram esses desenhos. E depois explicaram, né? Então, doutor, então aqui eu vou ter a pergunta, assim, né? Nesse tema que nós estamos conversando, da doutora Rúbia Abas Cruz, do Cladem Brasil, e do consórcio da Lei Maria da Penha. Ela tem duas perguntas. Eu vou primeiro para a pergunta no tema que nós estamos falando, e depois uma outra pergunta que ela fez, que eu também acho que é pertinente, que causou muita polêmica, muita revolta em toda a população, né? Em relação à gravidez da menina, da questão do aborto, tudo que teve. Mas essa eu vou deixar para o segundo plano. Então, voltando aqui, o que a gente estava conversando, infelizmente, a gente sabe que os abusos, na grande maioria, ocorrem dentro de casa, né? E a gente tem uma lei que não está, em muitos casos, protegendo a criança, né? A gente não diz na esfera criminal, mas a gente diz na esfera civil, né? Infelizmente, a gente sabe que tem mães que estão perdendo a guarda dos filhos, porque a criança conta para a mãe que o pai abusou, a mãe vai numa delegacia, às vezes vai fazer o exame sexológico, e aí a gente tem aquela questão que muitos acham, infelizmente, que o abuso sexual é só a penetração, e não é. Porque, às vezes, uma masturbação, um beijo... Isso tudo é estupro. Exato. Isso chama estupro. Estupro não é só penetração, não. Exato. E aí, não tendo esse exame sexológico positivo, ou, né, com a falta de exame não quer dizer que não aconteceu o estupro. Vai ser mais difícil provar. Né? Não se pode também condenar sem prova. Mas existem vários tipos de prova. Então, mas infelizmente, o que a gente está recebendo, inclusive na nossa comissão, a gente teve muitas pessoas mães, né, nos procuraram, inclusive, para pedir ajuda, né? Porque o nosso canal é um canal para informação, nós da OAB, né? E também para a gente também tentar ajudar da melhor forma possível as vítimas, né? E aí essa criança, esse adolescente, ele vai ter o seu representante legal, que vai ser a mãe, vai ser a avó, vai ser uma tia, quem tem a guarda, né? E a responsabilidade de cuidar dessa criança, né? O que a gente viu que está tendo muitas, assim, a gente diz bastante casos mesmo, e até a gente analisou para verificar o que estava de fato acontecendo. E muitas, na esfera criminal, por não ter tido a condenação desse pai, na esfera civil, estão perdendo a guarda, né? E essas crianças estão indo, infelizmente, morar ou ter visitas, né? Você está falando da lei de alienação parental? Isso, exatamente. Aí eu tenho essa lei é ruim, muito ruim. E tem sido pior ainda a aplicação e o uso que tem sido feito dela, que eu acho que é pior do que a própria lei. Né? Se ela tivesse sido usada, pelo menos, com base na Constituição Federal, lá do artigo 227, que diz que a prioridade absoluta é para os direitos da criança e do adolescente, se ela protegesse, como se propôs a proteger inicialmente, o direito à convivência familiar, o respeito aos pais, ela seria mais útil. Mas ela é ruim e é usada de uma forma péssima. Ela prejudica, inclusive, às vezes a pessoa já tem dificuldade. Olha, é muito difícil uma pessoa fazer uma denúncia, ainda mais quando está acontecendo dentro de casa.
é um transtorno na vida de qualquer um. É uma coisa gravíssima. Exato. Né? E a gente ainda tem a lei da alienação parental para piorar um pouquinho a situação. Porque que foi criada por um pedófilo, né? Isso eu não sei, os americanos... Assim, né? Nós já temos... Tem uma DIN que está tramitando, está parada, infelizmente, está com a ministra Rosa Weber, né? E infelizmente, está parada, né? E outros projetos, né? Contra... e tudo mais. E assim, a gente tem muito... Então, eu vou para a pergunta dela, e daí depois eu vou para a segunda pergunta, para a gente dar tempo de eu ler todas que eu tenho aqui. Ela colocou assim: se o senhor entende que existe uma resistência do judiciário de aceitar pais que estupram suas filhas ou filhos, né? Meninos e meninas, porque a gente também tem que dizer que a gente tem... Não existe no Brasil mais dizer que meninas são mais abusadas que meninos. Hoje a balança... infelizmente, é 50%, né? Tanto meninas quanto meninos. A gente não pode dizer que meninos não são abusados. A estatística de Minas daqui a pouco. Pode ir falando que eu vou trazer para você os números de Minas. E aí ela Gerais. diz assim, existe uma resistência de aceitar que pais estuprem filhos e tem uma facilidade de aceitar a alienação parental. Você acredita? O que ela questiona acredita que o judiciário está pendendo, não está tendo a atenção devida, que nesses casos de abuso, essa lei não deveria ser usada jamais? Só tem no Brasil, inclusive. Esse é o questionamento da doutora Rúbia, do Cladem Brasil. Eu não sei se eu posso dar uma opinião sobre o Poder Judiciário em geral não está aceitando essa lei. Eu sei que essa lei da alienação parental é ruim. E algumas interpretações que eu vi dela foram péssimas. Né? Mas não gostaria de julgar o judiciário nesse meio, dizer que todos são assim, não, porque eu acredito que a grande maioria é inteligente, é bom e leva em consideração a prioridade absoluta para criança e adolescente. Né? Você estava falando das estatísticas aí, aqui em Minas o que nós temos 2018, 2019 e 2020 até julho, ainda temos uma grande maioria de registros de vítimas do sexo feminino. 84,64% de vítimas de abuso sexual do sexo feminino. Né? Menino. Só 14,58% meninos. Mas isso aí também tem uma defasagem nos registros por uma questão cultural. Né? Imagina. Tem aí uma questão de o menino esconde. E tem outra, se um menino de 10 anos tem relação sexual com uma mulher adulta, por exemplo, né, ele foi estuprado. É estupro de vulnerável. Mas muitas vezes ele pode nem entender isso e achar como uma vantagem. Tem isso também. Até pelo próprio machismo questão cultural. que a gente tem, né? Cultural. De achar que o menino, ele não foi estuprado, ele teve uma aula, né? Ele foi iniciado, ele teve a sorte. Isso pode ser não é verdade. Não, isso pode trazer problemas sérios. A gente tem um exemplo disso. Tem um livro que eu recomendo de um autor belo-horizontino, chama-se Tia Rafaela, né? Que ele fala que ele, criança, foi estuprado por uma professora. E isso alterou para mal a vida dele todinha. Mas eu não vou contar a história do livro aqui, não, deixa o pessoal ler. Não, é melhor que a gente eu ler. até citei no meu livro lá, porque é um exemplo, e ele foi uma das poucas pessoas que abordou esse assunto. Os meninos são muito estuprados, sim, mas existe essa questão cultural. Agora, está passando da hora da gente, pelo menos, reformar, de preferência, revogar essa questão, essa lei da alienação parental, do jeito que tem sido aplicada. Porque ela não está servindo. É claro que não se pode destruir a imagem de um pai, de uma mãe. Os pais têm que saber separar, e via de regra não sabem, né? Assim, o que é a imagem do pai para o filho, o que é a imagem da mãe para o filho. Então, se eles estão brigando, tentem preservar, porque é direito de uma pessoa ter aquela imagem do pai, ter aquela imagem da mãe. E a lei da alienação parental, com esse objetivo, seria boa, mas ela está servindo mesmo para
para fazer chantagem, e muitas vezes eu vejo até medo em mães que querem denunciar abusos, violências, Sim. etc. E violência Então, doméstica também, né? Também. Então, Está isso sendo tem muito que ser, usada. do jeito que está, não está bom, não. Tem que modificar essa questão. Exato. E aí, a outra pergunta da doutora Rubia é o seguinte, ela falou assim, por que que o MP, isso na visão dela, nos casos da gravidez de menores de 14 anos, não tem uma atuação mais ativa. Pelo que a gente infelizmente teve aí há pouco tempo, nem menos de um mês e meio, essa menina aqui foi abusada pela família, né? Não foi só pelo tio, né? Que morreu sendo preso. E pelo que a gente não sabe a Aquele caso investigação. teve muito destaque e foi importante ele ter tido destaque. Mas aquilo também acontece todo dia. Olha, eu não sei, não posso falar da atuação do MP do Brasil inteiro, mas do que eu vejo, não tem nenhuma vez em que se percebe, porque se uma menor de 14 anos, ou mesmo já com 14 anos completos, está grávida, dependendo do estado da gravidez, está ali uma prova incontestável de que houve um estupro de vulnerável. Porque ter relação sexual com pessoa menor de 14 anos é crime. Se tem uma menina de 13 anos que está grávida, o crime está evidente, a prova está ali. Ó. E é uma prova que não tem muito o que falar. Se tem dúvida, faz o DNA. Pronto. Exatamente. Isso a gente, todas as vezes que eu me deparei com esses casos, evidentemente que as providências são duas no meu caso. A primeira é em favor da vítima e, ao lado disso, a providência de punição para o estuprador. Né? Isso é feito 100% dos casos, do que eu sei. Se não estão fazendo, isso aí é uma questão muito mais grave. Eu acredito que uma autoridade, não só promotor, mas delegado, juiz, qualquer autoridade, que se depara com uma situação dessa e não toma providência, ele está prevaricando. Ele está deixando de cumprir sua obrigação legal. Porque está constatado ali, mais do que indício, é quase uma prova incontestável de um estupro de vulnerável. Então, é muito claro e até não é difícil tomar essa providência. Né? Porque a gente tem casos de estupro muito difíceis. Mas um desses aí não, a prova está pronta. Né? Você tem que cuidar de acolher a vítima, essa criança que vai nascer, ver qual a situação e etc. Mas quanto ao estuprador, a questão é bem simples. Né? Entrar com a denúncia. E outra, né, doutor? Pronto. A gente tem que ver também se essa criança ela está apta a ser mãe. Essa é a providência. Esse é o nosso trabalho primordial. Parto, né? Esse é o nosso trabalho primordial. Quanto a escolher, aí se pode morrer ou não, isso cabe à família, mas a gente vai verificar ali como que está a condição de vida dela, o pré-natal, né? Como o andamento dessa gravidez, onde que ela mora, quem está com ela, se ela ainda está vivendo, porque muitas vezes acontece isso, ela continua vivendo em companhia do agressor. A gente toma conhecimento, o estupro ocorreu há meses atrás e continua ocorrendo. Existem muitos casos assim. Existem casar, né, com existem mães que pegam e entregam a sua filha, que é uma criança, para um estuprador. Fala, não, agora você vai ter que cuidar. Não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Né? Se aquela criança está lá naquela situação, você pode acreditar muito disso a mãe e o pai que não cuidaram devidamente. Nem sempre, mas via de regra, isso é falta, sim, é negligência, sim, dos pais. Né? Que devem talvez responder também, não? Podem de alguma responder, forma. Podem responder, sim. Se uma mãe tem uma filha de 12 anos, isso eu já fiz esse processo exatamente assim. Uma menina de 12 anos que a mãe permitiu que fosse morar com o namorado. 12 anos. E, evidentemente, que houve estupro de vulnerável. E a mãe é coautora, porque ela permitiu esse estupro. Ela deu meios. Mas eles já estavam ficando juntos e ficaram mais um monte de vezes porque a senhora permitiu.
A senhora é, sabe o que? Estupradora da sua filha. Ela, mas eu não fiz nada, não. Claro que fez. E fez muito. E fez pior do que ele até, que é um criminoso horrível e tem que pegar uma pena enorme. Mas a senhora vai ter um agravante aí. Porque a vítima é sua filha. A senhora tinha responsabilidade para com ela, muito mais do que ele. Né? Que é um bandido, mas a mãe que larga a filha simplesmente assim, e fala assim, ah, mas ela não quer mais, ela não me obedece. Ué, ela tem 12 anos. Ela não chegou nesse ponto sozinha, não. Isso é falta de educação mesmo. Né? Você cria... Uma negligência, né? Uma negligência. Você cria aquela situação e depois não quer arcar com ela, né? A gente não tinha aquele limite de 1 hora, não? Tinha, mas eu acho que o Instagram tá deixando. Acho que ele não o pessoal tá gostando. Eu vou ter que te pedir licença, então, que eu tô vendo aqui já são Claro, não, doutor, fica à vontade. Fica à vontade. Porque tá muito boa a conversa. Né? Depois eu vou passar as perguntas. Assim, tem uma chuva de perguntas, né? E aí, realmente, demorar, fica complicado, mas a grande maioria das perguntas foram nesse sentido. Teve uma pergunta muito interessante de um perfil que nos segue, né, e que também posta muita coisa em defesa das crianças. E ela me perguntou, é a Aline Weber, da página dela do Instagram, São Fases de Sofia. Ela me perguntou como faz aquela criança que não conseguiu pedir ajuda, se calou, né, enfrentou o abuso até completar 18 anos, ou contou e a família não apoiou. O que ela pode fazer e quanto tempo prescreve, né? A gente tem a Lei Maranhão e também ela faz a pergunta da questão da escuta protegida, que em muitos lugares não tem, né? E como fazer isso se... Bem, são duas questões, deixa eu falar que as duas... Ah, sim, eu achei que tinha... As duas questões são ótimas, são muito... Tá me ouvindo? Deu uma travada grande agora. Voltou, deu uma travada boa. O Instagram não vai derrubar a gente agora, nessas duas últimas perguntas. Deixa eu só falar dessas duas, então, rapidinho, para a gente poder... Né? Primeiro, a Lei Joana Maranhão veio para responder essa sua pergunta. Eu tive o grande privilégio de poder participar da redação dela também. Ela é pequenininha, assim, modificou a questão da prescrição, mas o que ela diz, em resumo, prescrição é uma questão meio complexa, mas o que ela diz é que aqueles delitos que não foram apurados no devido tempo e a vítima ainda era menor de idade, a prescrição só começa a correr quando a vítima atingir a maioridade. Ou seja, qual o tempo de prescrição? Depende do crime. O termo inicial, ou seja, quando começa a contar, é o dia que a vítima fizer 18 anos. Então, a partir dos 18 anos, ela pode pedir a apuração daquele delito. Ela vai ter problemas? Com certeza vai. Porque as provas já são difíceis no tempo devido. Passado o tempo, elas ficam mais difíceis ainda. Mas não é impossível. E é muito melhor do que você simplesmente não poder tomar providência. Então, se já passou o tempo, a vítima fez 18 anos, a prescrição começou a correr, você tem tempo para chegar lá e pedir uma investigação e fornecer provas e tentar chegar ao processo contra o criminoso. Né? Agora, outra questão, o que era mesmo? Era interessante também, eu esqueci aqui agora. A outra questão que ela faz é com relação à escuta protegida, que é uma lei que nós temos. Ah, sim, pois é. Infelizmente não temos. A lei que fala do depoimento especial. Exatamente. Tem muitos anos que se fala do depoimento sem dano, depoimento especial, e é muito importante mesmo. Lembrando, o juiz Daltoé, lá do Rio Grande do Sul, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre esse assunto, escreveu um livro chamado Depoimento Sem Dano, e muito do que está sendo feito hoje é baseado no trabalho dele lá no Rio Grande, há muitos anos atrás, mais de 10, 15 anos, 20, sei lá. Né?
O objetivo desse depoimento é colher uma prova que seja boa, mas que não revitimize a pessoa que já sofreu um abuso. Uhum. Aqui na minha comarca, Divinópolis, nós temos uma sala especial, aliás, duas salas especiais com os equipamentos eletrônicos, e essa semana eu participei de uma audiência dessa. A gente faz as perguntas através do microfone, a gente fala com a psicóloga fala com a vítima de uma forma mais menos ofensiva possível, de modo que a gente possa obter as informações sem causar mais dano. Antigamente a gente tinha interrogatórios e até mesmo momentos em que a vítima menor de idade era pressionada e era uma tristeza. Eu já vi a criança acaba se retratando também, né? Depois de tanto... A criança é pressionada, é muito difícil para todo mundo. É uma tortura psicológica, né? Sim. Então, hoje tem a lei 11.343, sei lá, é um número assim, que fala sobre depoimento especial. E todo mundo tem que cumprir a lei, é uma lei federal, né? Eu acho que cada um deve procurar fazer isso da melhor forma possível dentro da sua comarca. Como que cada um vai fazer? A obrigação, a princípio, é do Estado. Dos estados, melhor dizendo, porque do Estado em geral e dos estados também, porque os estados vão prover ali para a Justiça Estadual essa sala e esses equipamentos. Muitos juízes já faziam depoimentos bem parecidos com isso, mesmo antes da lei. Né? E eu acho que é uma lei excelente, só que precisa da infraestrutura para uma aplicação geral. Eu acho que cabe aos operadores do direito, advogados, promotores e tal, pleitearem sempre que seja cumprida a lei. Falar, nós não temos estrutura. Vamos providenciar. Vamos providenciar, fazer o melhor possível. Hoje um celular, né? Hoje um celular... Não sei, cada um faça do jeito que der lá a sua criatividade. Não, o importante assim, né? Que cumpra a lei em favor da criança. O celular é uma boa, né? É uma boa ideia. Aqui, felizmente, a gente está bem nisso. É verdade. Doutora, mas só uma pergunta, essa seria uma pergunta da nossa comissão. O que você acha que poderia melhorar? Nós, da comissão, a gente acredita que as leis... Nós temos boas leis, né? Mas a gente ainda está caminhando, né? O que nós acreditamos é que talvez uma lei que seria importante, que em alguns países existe, é que a palavra da criança bastaria num crime desta forma. Eu não sei se é a melhor saída, porque eu confio mesmo naquela máxima do direito romano, testes unus, testes nulos. Ou seja, a gente precisa de mais alguma coisa. Né? Por mais que tenha valor, e deve ter, e eu sou o primeiro a valorizar a palavra da vítima, mulher, criança, homem também. Sim. Né? Ela sozinha não pode determinar uma condenação. Senão a gente volta para uma situação próxima da Inquisição. Né? Fica pesado. Mas eu acho que nós temos boas leis, sim, e temos leis péssimas também. Em termos assim, de execução penal, eu não gosto da nossa lei de execução penal. Né? Eu, particularmente, não gosto. Acho que ela é um estímulo à impunidade, é um estímulo à criminalidade. Né? Acho que ela foi muitas vezes modificada, e outras vieram também, para se fazer uma economia porca, em vez de se construir um presídio digno, que dê trabalho para o preso lá dentro, que dê educação para o preso lá dentro, né, e que ele cumpra a pena direito. Eles inventam maneiras de esvaziar os presídios que já existem e botam criminosos na rua, e isso visa um ciclo vicioso cada vez mais crime. Exatamente. Então, isso é só um exemplo de lei que eu não gosto. Né? O Estatuto Criança e Adolescente é uma lei ótima. Acho que pode ter melhoria, tudo pode, né? E tem algumas coisas que eu acho que poderiam melhorar. Mas ela tem muito problema na aplicação por causa da infraestrutura, né? Então, o meu pai costuma dizer, né, que é uma receita excelente, só a gente não tem os ingredientes para fazer o bolo do jeito que está ali. Só falta isso. Por exemplo, tem um artigo lá das medidas protetivas, o artigo 101, que eu uso todo dia,
né? E tem lá a medida de internação, vamos supor, chega para mim, como chega, de vez em quando, uma criança viciada em droga. Triste, né? Uma menina, um menino de 12 anos de idade viciado em crack. O que ele precisa? Muito simples, ele precisa de um tratamento de saúde, de desintoxicação, psicológico também. Aí está previsto isso lá no artigo 101, ó, tratamento contra o uso de drogas e tal, parará. Né? Aí a gente só requerer no juiz. Juiz, olha só, a situação de risco do artigo 98 aqui, criança viciada em droga. Estou pedindo a aplicação, portanto, de uma medida protetiva lá do artigo 101, que é a internação dele numa casa aí para tratamento contra drogas e etc. Tá tudo juridicamente perfeito, só falta a casa. Não tem. Onde ele vai ser? Não tem. Não tem, por exemplo, né? E isso, infelizmente, é uma recorrente. Eu acho que uma coisa que a gente podia fazer era, vivo dizendo isso, vou falar aqui por último, eu acho que é bem abrangente, tem tudo a ver com o que nós conversamos o tempo todo. Criança e adolescente, e jovem também agora, mais recentemente, são prioridade absoluta, conforme a nossa Constituição. Tá aqui, ó, tá a Constituição aqui, ó, que beleza, ótima Constituição a nossa. E ela só uma vez usa o termo absoluta prioridade para se referir aos direitos da criança e do adolescente. É a prioridade absoluta do Brasil. Garantir direito à saúde, educação, vida, convivência familiar, comunitária, profissionalização, etc., etc., e colocá-las a salvo de todo tipo de violência, inclusive violência sexual e tal. Isso é a prioridade. Está lá. Dever do Estado, da família, da sociedade, de todo mundo. Não tem outra coisa mais importante na Constituição. É a única vez que esse termo é usado. Repito, absoluta prioridade. Só que não é verdade. Não é assim que funciona. Na realidade, a gente não vê assim. Muitas vezes, investir em criança é visto como se fosse caridade, como se fosse um favorzinho, uma brincadeira, um negócio legal que a gente vai fazer. Não é. Isso que eu acho que devia... A gente tinha que pôr na cabeça e pôr na realidade também. Em todos os níveis de governo e também em todas as profissões. Né? Porque é muito bonito, é muito certo, mas não é a realidade ainda. A gente precisa colocar isso na prática. Né? Precisamos melhorar as leis e elas serem cumpridas. E leis ruins devem ser revogadas. Né? Não tem utilidade fazer leis que realmente protejam, de fato. Né? Ô, Gabriela, mas eu vou ter que te pedir licença, que eu tenho um compromisso agora com a minha prioridade absoluta também. Seu filho, eu também, as minhas meninas, mas eu agradeço imensamente, gostei muito da nossa conversa e espero que a gente tenha outras, porque o tema claro, estou às ordens. É muito abrangente. E não esquece de chamar a Paula. Vou chamar sim, pode deixar. Vamos ver se a gente não conseguir agora para o final do ano, para o ano que vem, com certeza. Eu agradeço. Muito obrigada. E a gente... pessoal, quem quiser, pode mandar as perguntas, viu? Sim, eu tenho no direct, mas eu posso também mandar depois as que eu tenho anotado aqui. Tem bastante, infelizmente. Não dá para responder todas. Eu tenho certeza que tem uns vídeos lá que vão responder algumas perguntas antecipadamente. Ah, com certeza, no seu canal do YouTube. Nós vamos colocar ele para as pessoas seguirem e aprender, né? Porque a gente acaba aprendendo muito. Eu acho que informação e a gente aprender... Pode mandar a pergunta. Ajuda. Pode deixar. Vou pedir para todos que tiverem alguma pergunta, ou mesmo que não colocou na caixinha, que de repente gostaria de fazer, de mandar. A inscrição lá no canal do YouTube é boa, porque não é um canal comercial, né? Claro. E não é muito divulgado pelo próprio YouTube, porque ele tem muito a palavra pedofilia, que não é difundida pelo YouTube. É uma das que é barrada pelos algoritmos. Os sistemas de algoritmo do YouTube e de divulgação do próprio canal. Então, é bom a pessoa que tiver interesse em inscrever, porque é o único meio de divulgação que tem. Tá bom. Muito obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite, obrigado. Com Deus. Até logo, até mais. Tchau.